Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez aqui trazendo uma dica hoje de um filme bem legal para vocês. Mas antes, não esqueçam de dar o seu joinha, de apertar o sino aí e compartilhar, que é o mais importante. Não deixem de compartilhar. Lembre-se, cultura, conhecimento, saber é o alimento da alma, é algo que ninguém tira de você. E antes de começar, vamos rodar a nossa vinheta. É o Nono Dia, um filme do qual eu gosto muito, eu já havia visto antes, e eu trouxe exatamente porque ele faz parte de um contexto do que eu venho falando. O Nono Dia é a história do reverendo Henry Kramer. É um padre, um clérigo de Luxemburgo, que vai ser preso no campo de concentração de Dachau, junto com outros tantos clérigos, outros tantos padres. Bom, vamos lembrar que isso é 1941, contexto de guerra, Segunda Guerra Mundial. Sempre eu gosto de referir tempo e espaço para que a gente possa se compreender e entender. O filme é... O que vai ocorrer na história é exatamente o título do filme. Ele tem 9 dias para poder convencer o bispo de Luxemburgo a aceitar o nazismo, a aceitar as condições hitleristas, a aceitar a ocupação nazista. Nossa história também é um fato que aconteceu, é um drama, e ocorrido, que se ocorre na Segunda Guerra Mundial. Vamos observar Henry Kramer no desespero dentro do campo de concentração. Qual é o desespero? O desespero de tudo que a gente sabe que havia dentro de um campo. Assassinatos, morte, torturas, falta de água, alimentos. Para você ter ideia, havia um contexto que os padres, por pedido do Papa Pio XII para serem bem tratados, recebiam um pão para ser dividido por 3 pessoas. E os que não eram clérigos, pessoas comuns, prisioneiros, outros tipos de prisioneiro, um pão para 4 pessoas. Então era uma monstruosidade, né, uma desumanidade que nós sabemos disso. Mas o que mais me encanta nesse filme é que vamos ver Kramer com uma fé, uma firmeza própria muito grande. Ele era jornalista, sacerdote, memorialista, um homem culto de uma família conceituada em Luxemburgo. Porém, é um homem que mais escuta do que fala, o que hoje a gente vê poucos, né? E ele não concorda, como outros clérigos que ali estavam, com tudo que vinha acontecendo, a imposição da ideologia nazista, né? Ele não aceitava essa posição. Ele achava que Cristo, que a mensagem de Cristo, o cristianismo verdadeiro, não estava ali, né? No sacrifício, na tortura, no ódio, né? De pessoas por serem diferentes, pensarem diferentes, terem uma cultura diferente. A história, então, se passa 9 dias para que Kramer tenha uma liberdade provisória, ele vai ter um documento de liberdade provisória para voltar a Luxemburgo e convencer o bispo a aceitar essa ideologia nazista, a ser convincente, a se unir, né, nessa causa. Sendo que o bispo lá de Luxemburgo pensava como Kramer. Ele era um bispo que não aceitava, ele não queria ver as suásticas penduradas nas igrejas, ele não tinha saído de dentro lá do sacerdócio durante o período em que houve a invasão em Luxemburgo. Ele tocava o sino todos os dias numa forma de protesto, de protestar contra tudo aquilo. Kramer sai do campo de concentração de Dachau e vai para Luxemburgo. Ao chegar em Luxemburgo, ele tem uma noção de que ele foi liberto provisoriamente por causa de alguma coisa. Ele não sabe concretamente o que é, mas ele sabe que algo não é de graça, né? Quando ele, logo ao soltar do trem e chegar em Luxemburgo, ele vai ser recepcionado por um suboficial da Gestapo, Gerbrand. Esse suboficial
vai ser um cara que vai tentar levar ele num papo durante esse período dos 9 dias, num papo de uma discussão política, religião, religião, política, dentro de uma fusão, uma mistura, um perigo, né, que é quando a gente vê a política envolvida junto com a ideologia religiosa e aonde começa a acontecer loucuras, né? Então é um filme para a gente poder bem entender, ver essa junção política, religiosidade, né? Quando não há um equilíbrio, isso aí é meio confuso, né? E é o que nós vamos ver no filme. Imediatamente ele vai ver sua família, que é uma irmã chamada Mary, o irmão Roger, que é um industrial francês que veio da França, estava ali só de uma visita prévia, e do cunhado, marido da irmã, que estava grávida, né? Até então, Henry não sabia disso. O que vai acontecer nessa história? Henry com os pés em ferida, machucado, desnutrido, o cara destruído do campo de concentração, né? Quer dizer, um homem que era da paz, um homem que é do amor, um homem que é um cara religioso, o cara estava ali naquela situação, o cara se decompõe, né? Evidente. Quando eles vão avisar a Kramer que sua mãe faleceu, é uma coisa chata, triste, porque ele era agarrado à mãe, a mãe era uma mulher muito forte, uma mulher muito firme de fé, e isso abala ele. Durante todo esse processo, Kramer tem o que é normal de quem sai de um campo de concentração, evidente, sonhos, pesadelos, e pensando na água que não tinha para beber, naquela comida que não tinha para todos, o alimento mínimo, a ração mínima, um pedacinho de pão, um prato de água, de sopa. Então ele vai lembrar de tudo isso quando senta à mesa para se alimentar, tudo. É complicado. No segundo dia, o que vai acontecer? Ele vai ao encontro desse subtenente, com o papel dele de liberdade provisória, e ele vai num departamento civil, onde vai se encontrar com esse subtenente. Um departamento já tomado pelos nazistas em Luxemburgo. E o que vai acontecer com isso? Esse subtenente vai começar nesse papo, desse blá blá blá, de religiosidade, de Deus, que Deus onde estaria, papapá, em relação a eles, e que começa um diálogo, né? Até que vai ser explicado que ele necessita escrever, forçar, ele como um homem de influência, um religioso querido, firmar, fazer com que o bispo aceite essa união, né, ao nazismo. O que vai acontecer com isso? Ele vai passar esse período, esses 9 dias, nesse conflito. Sendo que a firmeza dele é muito grande. A fé dele supera qualquer coisa, qualquer situação. E o medo dele, que a gente percebe o único, é o que poderia se fazer com a família dele, né? Caso ele não aceitasse essa condição de ou ele escrever a punho e incentivar o bispo e tudo aquilo, a família dele ser levada todos ao campo de concentração. Então é aquela coisa assim, te encosta na parede, né? Te espreme na parede. Então é uma situação complicada, mas ele mantém isso ali na fé e na perseverança. Vamos ver durante o filme um diálogo sobre Pio XII, né? Que Pio XII havia, em 1933, feito um acordo com o nazismo, aceitado certas coisas, sempre parabenizava Hitler nos aniversários e etc. E vamos ver um peso da balança, né? Desse momento do contexto histórico, né? De Pio XII, da Igreja Católica, com o nazismo. Eu não vou entrar nesse detalhe porque seria uma coisa extensa. Eu aconselho quem se interessar, uma hora eu venho falar sobre este livro aqui, que quem puder, quem tiver acesso, eu não sei, eu baixar na internet, né, Pio XII, o Papa de Hitler, né, a história secreta de Pio XII. Então é um livro excepcional, vai ficar aqui na marquinha, para aquelas pessoas que quiserem buscar esse interesse. O ponto do filme é esse. É influenciar o bispado a colaborar com o nazismo, já que o Papa havia declarado alguma ajuda nesse sentido. A base do filme se compõe nesse processo de, vamos dizer, ser Judas, tanto que o nome de Judas vai ser levado várias vezes
dentro do enredo do filme, né? Tipo assim, trair a sua própria igreja, trair a sua fé, se render ao que eles queriam, seria trair a sua fé, seria trair ao Cristo, seria ser um Judas. E ele não queria essa traição, já que os bispos da Alemanha beijavam os pés de Hitler, né? Eles beijavam os pés de Hitler. E ele já tinha a consciência de que os 9 dias era para uma reconciliação do rei e da igreja. Então fazia parte que ele agisse ali em Luxemburgo com o bispo para essa rendição. Até que vários desenrolares, vai chegar um momento em que o tenente vai pedir que ele escreva uma carta, onde ele vai dizer que eles do Bispado de Luxemburgo reconhecem a política eclesiástica nacional socialista, que se declara ambas, tudo num único lugar, num só lugar. Quer dizer, todo um acordo, né, em total acordo com a fé para a Santa Igreja Católica, ao lado da Alemanha, de seu líder Adolf Hitler. Então é todo um contexto que ele vai pedir para que ele escreva numa forma de tentar forçá-lo, né, de tentar, de uma forma agressiva, de que ele faça e redija esse documento. Até o ponto em que Kremer vai se encontrar com o bispo. Porque o bispo queria muito encontrar com Kremer, é o que eu havia dito. Ele queria se encontrar, abraçar Kremer como irmão, como querido. Porém, o que acontece? Ele não fez isso porque ele não sabia até que ponto Kremer tinha pressionado, né? O subtenente havia pressionado Kremer por isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai se encontrar com o bispo, ambos vão conversar, e aonde o bispo vai explicar que Pio XII estava fazendo tudo o que estava fazendo exatamente para que não acontecesse que mais cristãos morressem. Havia acontecido de cristãos não arianos terem sido levados a campos de concentração e que esse número poderia ser muito maior se não houvesse tido aquele concordato, aquilo tudo que estava se fazendo. Quer dizer, era um pano de malha para poder sobreviver, e também o Papa tinha o porquê também de estar fazendo determinadas... de ter determinados comportamentos, até também para que não piorasse, né? Mas o que vai acontecer, eles vão conversar, o Kremer vai encontrar o subtenente, onde está acontecendo uma festa, uma recepção, junto com esses altos oficiais alemães, e o subtenente vai pegar, levá-lo para um cômodo, e quando chegar lá, ele vai entregar uma carta pronta ao subtenente. E o subtenente, ao abrir a carta, vai encontrar um papel em branco vazio, sem nada escrito. Ali já estava a resposta do reverendo. E o que vai acontecer? Ele é mandado de volta a Dachau. Mas ele vai de cabeça em pé, erguida, sabendo de todo o sacrifício, de tudo que teria que passar no campo de concentração. Mas uma mensagem muito bonita que ele deixa é a fé dele, né? Inabalável. Era um homem de personalidade, era uma pessoa que acreditava, em primeiro lugar, no bem, na humanidade, no respeito. Então é um filme que eu digo que vale a pena assistir, até dentro desse contexto social. Uma frase muito importante do filme é quando ele diz assim, que ele não ia convencer o bispo, assim como Judas convenceu os sumos sacerdotes. Então por isso que eu falo que vários momentos do filme nós vamos ver uma interpretação de uma comparação a Judas Iscariotes. Esse retorno a Dachau, ele leva uma espécie de uma salsicha, onde ele vai repartir em vários pedacinhos com os clérigos de lá de dentro, que vão vê-lo como um mártir, né? Como um homem do bem, um homem a seguir, um exemplo, né? A ser seguido. Vale a pena lembrar que milhares de clérigos de todas as nacionalidades foram presos nos campos de Dachau, na parte chamada Bloco dos Padres. Milhares desses clérigos que estavam no campo de concentração, metade morreu, metade não conseguiu sair de Dachau. Para a nossa felicidade, Henry Kremer consegue sair. Na verdade, ele é Jean Bernard, é o reverendo Jean Bernard, né?
que estava entre os sobreviventes. Em fevereiro, para sair vivo em agosto. Ele foi um dos sobreviventes, né? Kramer é o padre Jean Bernard. É o reverendo Jean Bernard. Lembrado, conhecido, quem quiser pode pesquisar, é muito interessante. E ele, de maio de 1941 a agosto de 1942, vai ficar em Dachau. Vamos lembrar que em fevereiro de 1942 ele sai para esses 9 dias, né? Retornando em fevereiro mesmo e automaticamente sendo liberto em agosto. Foi muito triste, ele relata sempre a perca de milhares de clérigos por uma ideologia doentia de superioridade. Ele morreu em 1º de agosto de 1994, aos 87 anos. Hoje fica aqui este filme, que aqui está, ó, que vale a pena muito você assistir. E assim termina aí o nosso filme de hoje, que está aqui. Não esqueçam de apertar o sininho, dar o joinha e compartilhar, se inscrever no canal. Essa é a nossa dica de hoje, que procure saber, procure ver, porque é bem legal. Um abraço para vocês e até a próxima.